Olá para todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui pelo canal e vamos a mais um vídeo. Hoje é sobre o Adventismo. A intenção não é ofendê-los, mas passar o meu ver, que é o mesmo ver de todos os cristãos que não são adventistas. Da mesma forma que eles dão a versão deles, nós podemos refutá-los com a nossa versão, porque nos apoiamos na Bíblia e não nos ensinos de Ellen White. Faz tempo que eu não fazia mais vídeos sobre o Adventismo, sobre sábado, sobre lei, e agora eu vou começar a fazer alguns, depois de algum tempo. E hoje é por que o Adventismo guarda o sábado? Todas as coisas existe uma origem, existe uma explicação. O sábado guardado pelo Adventismo foi dado por Ellen White como algo que faz parte da salvação. Livro Testemunhos Seletos, página 23. Está escrito: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Quem disse isso foi Ellen White. Santificar o sábado importa em salvação eterna. E os seus escritos não podem ser negados porque está em pé de igualdade com a Bíblia e é de fundamental importância para a salvação, segundo ela. A frase dita por ela já explica tudo e dispensa qualquer comentário. Existe um paralelo entre o sábado instituído por Deus e o sábado instituído por Ellen White. O sábado instituído por Deus foi dado somente a Israel como um memorial para lembrar a libertação do Egito. O sábado de Ellen White serve de complemento para a salvação, segundo o que ensinou Ellen White, que é a palavra final para o adventismo. Ninguém se torna adventista ou testemunha de Jeová lendo a Bíblia, porque os ensinos de Ellen White e de Russell das testemunhas de Jeová, parte não existem na Bíblia. Então por isso precisa ler seus livros. Por isso que eles mandam ler livros para você conhecer o ensino deles, porque ninguém vai se tornar, jamais você vai achar um adventista ou uma testemunha de Jeová que passou a religião deles lendo a Bíblia. Nunca, jamais. A salvação é unicamente pelo sangue de Cristo, sem acrescentar nada. Não é por méritos ou por obras da lei. Se algum adventista dissesse que guarda o sábado porque escolheu esse dia para se dedicar a Deus, não seria o problema. Mas o problema é que eles condenam as demais igrejas porque não fazem isto. E tem isso como algo importante para a salvação, como ensinou Ellen White. Claro que um adventista jamais vai te dizer que o sábado é meio de salvação. E eles vão dizer que é pela graça. Mas se você mostrar o livro para eles, eles vão tropeçar. Para quem o sábado foi dado? Somente para Israel. Vamos às provas. Êxodo 31, verso 15 e 16. 6 dias farás obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fazer obra, certamente morrerá. Quem é que morre hoje quando não guarda o sábado? Quem? Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o Senhor. Filhos de Israel. O sábado foi dado para Israel. Celebrando o sábado nas suas gerações como concerto perpétuo. Alguns poderão dizer que no verso 16 diz perpétuo. Mas perpétuo aqui significa algo que permanece enquanto durar o concerto, e não algo eterno. Vamos às provas. Em Êxodo 12, verso 17, diz que as festas dos pães asmos era por estatuto perpétuo. E os adventistas não fazem as festas dos pães asmos. E agora? Perpétuo, viu?
E mais ainda, Gênesis 17, verso 13, diz que todo macho deveria ser circuncidado por concerto perpétuo. Os adventistas não se circuncidam e nem guardam a festa dos pães asmos, que também é perpétuo. Então por que só o sábado é perpétuo? Por quê? Lá em Gálatas 5, verso 3, 6 e verso 15, Paulo disse que não se deve se circuncidar. E agora? Perpétuo, o que é perpétuo? Quem faz isso é obrigado a guardar toda a lei, conforme Paulo disse. Então, perpétuo, se referindo ao sábado, é enquanto durar o estatuto, que se refere à lei, que já não vigora mais. Está explicado. Vamos mais. Deuteronômio 5, versos 14 e 15. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Veja bem, nem teu filho, nem tua filha. Ninguém da tua casa poderá fazer obra nenhuma. E nem teu servo. São empregados. A igreja adventista tem uma rádio e tem uma emissora de TV. E fica aberto todo dia. Quebrou o sábado. Deveriam ser executados. Eles trabalham. Não podem trabalhar. Você pergunta para um adventista: você guarda o sábado como Jesus guardou ou guarda o sábado como Deus guardou? Se ele falar que é o sábado de Jesus, Jesus trabalhou no sábado. Veja nos evangelhos. Se falar que é o sábado de Deus, no capítulo 2, verso 2, se não me engano ali, diz que Deus encerrou a obra da criação no dia de sábado. Indica que ele trabalhou no sábado até algumas horas, né? Vai ficar na parede. Quando o sábado foi instituído? A primeira citação do sábado como ordenança foi em Êxodo 16, no Monte Sinai. Nunca foi citado antes de Êxodo 16 e verso 29. O sábado nunca foi citado em Gênesis, nunca foi citado enquanto estava no Egito, nunca citou ninguém guardando. A única ordem que Deus deu para Adão foi para lavrar a terra. A lei foi dada 430 anos depois de Abraão. Antes disso, nunca citou alguém guardando o sábado. A única ordem que Deus deu para Adão foi para lavrar a terra. Ainda que desse a ordem, não seria mais obrigado hoje, porque vivemos em outra dispensação. Nem Adão foi da lei. A lei foi dada muito depois de Adão. Alguns citam Gênesis 2, verso 2, que está escrito: e havendo Deus acabado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Mas analisando o verso, vemos que não serve como argumento para a guarda do sábado por algumas razões. Veja que diz que Deus acabou a obra no sétimo dia e depois descansou. Se ele terminou no sétimo, isso indica que trabalhou no sétimo, mesmo que seja menos, e depois descansou. Então, se um sabatista falar que não pode trabalhar no sábado, você pergunta para ele se Gênesis 2 e verso 2 serve como base para isso. Daí ele provavelmente vai dizer que sim. Então você diga que você guarda o sábado igual a Deus. Encerra seu trabalho no sábado e descansa do meio-dia para a tarde. E veja que esse versículo não diz que Deus ordenou a guarda do sábado, como foi na lei. Apenas cita que ele descansou no sétimo dia. Se Deus tivesse instituído ali o sábado, certamente ele teria dado ordem ali para a guarda também. Veja que a única ordem que ele deu para Adão foi para lavrar a terra. Agora vamos para o sábado no Novo Testamento. Jesus foi o último homem que viveu sob a lei e a cumpriu. No Novo Testamento não tem citação da guarda do sábado para os cristãos. O sábado foi dado aos judeus que viviam na lei. No Novo Testamento cita religiosos que ainda insistiam na guarda do sábado, como fazem hoje os sabatistas. Então hoje estão em pé de igualdade com os fariseus e os religiosos da época. Não existe nenhuma citação literal da guarda do sábado no Novo Testamento.
Apenas textos mal interpretados e fora do contexto. Vamos a alguns exemplos. Alguns dizem que Paulo guardava o sábado só porque cita Paulo no templo. E daí? Vamos às interpretações. Paulo disse: "E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, sem estar debaixo da lei." Paulo pregava na sinagoga judaica, mas isso não significa que ele guardava o sábado. Se ele guardasse como algo obrigatório, estaria escrito no Novo Testamento. Atos 9, verso 20. Ele usou isso como oportunidade para pregar o Evangelho, pois nesse dia se reunia mais pessoas nas sinagogas. Mas a Bíblia não diz que ele foi lá ensinar a guarda do sábado. Não é porque está escrito que ele foi lá no sábado que ele guardava o sábado. E daí? Qual o problema? Em Atos 17, verso 17, diz que Paulo debatia todos os dias com os judeus e religiosos na sinagoga. Não era só no sábado. Então fica claro que ir ao templo no sábado não significa que estariam guardando o sábado, pois Paulo e nenhum apóstolo ensinou ou ordenou a guarda do sábado. Muito pelo contrário, diz que não era para guardar. Outro argumento dos sabatistas está em Lucas 4,16, onde diz que Jesus entrou na sinagoga em um dia de sábado, como era de costume. Mas veja que Jesus estava sob a lei. Ele veio cumpri-la. Embora os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão no Novo Testamento, mas na divisão bíblica feita por homens. Mas na história não. Na história, os 4 evangelhos pertenciam à lei. A lei encerrou na morte de Jesus, na cruz. E a igreja começou em Atos 2. É questão de interpretação que eles têm dificuldade. Outra citação feita pelo sabatista está em Lucas 23:55. Está escrito: "E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também, e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e argumentos no sábado, e repousaram conforme o mandamento." Esse é um texto pessimamente interpretado por eles. Fora do contexto, eles tiram o contexto, tiram a história, tiram a lei, tiram tudo ali. Texto mal interpretado fora do contexto, sem ver a história, sem ver em qual dispensação eles estavam, e acabam confundidos e confundindo pessoas que não conhecem a Bíblia. Eles ainda seguiam a lei. Jesus ainda não havia ressuscitado. A igreja começou em Atos 2. Embora no verso 56 diz conforme o mandamento, ali apenas diz que eles repousaram conforme o mandamento que seguiam. Mas o texto não diz que era para guardar a partir daí. Eles guardavam a lei ainda. Tinha um processo lá na frente ainda para eles aprenderem, se adaptarem ainda. Aqueles que eram da transição da lei para a graça tiveram que se adaptar sem a guarda do sábado e os preceitos da lei. Veja em Atos 15, no concílio de Jerusalém, que alguns achavam que para ser salvo deveriam se circuncidar. Veja que o assunto era circuncisão e não sábado. O apóstolo disse no verso 29 o que eles deveriam guardar. Está escrito: "Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação." Veja que não cita o sábado. Colossenses 2,16 está escrito: "Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Não podemos ser julgados pelos sábados, nem por comida e nem por bebida, como eles fazem." O cristão está livre de todos os preceitos da lei. O sábado pertenceu à lei cerimonial. A única coisa que devemos guardar da lei é a lei moral. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. O problema é que eles condenam quem não seguem Ellen White. Se eles dissessem: "Fazemos tudo isso para Deus, mas respeitamos ou não condenamos quem não faz", não teria problema. Não é problema.
Hoje é sexta-feira santa. Hoje os católicos não comem carne. Não tem problema. O que não pode é condenar quem não faz o que eles fazem, porque isso não está na Bíblia. E é a mesma coisa. Os adventistas condenam as demais igrejas porque não seguem as profecias de Ellen White. Não precisamos de profeta hoje porque a Bíblia já está completa. A Bíblia se completou em Cristo. A revelação de Deus ao homem se completou em Cristo. Hebreus 1, verso 1. De Deus, que não existe mais porta-voz de Deus aqui na terra. E não precisamos de nenhum profeta que recebe a revelação de Deus e entrega a nós, conforme foi Moisés e outros, dando novas interpretações bíblicas para nós. Não precisamos. Tudo que um profeta hoje diz, temos que ver se está em conformidade com a Bíblia. E os ensinos de Ellen White não estão em conformidade com a Bíblia. Esse aqui foi apenas um, mas são muitos. Aos poucos eu vou postando. Obrigado a todos. A intenção não é ofender, apesar que alguns não vão gostar, né, com certeza. Mas fazer o quê? Então obrigado, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo.